Daí, na aula passada, a gente viu o efeito Joule, né, e a lei de Joule. Então, a gente vai dar uma revisadinha aqui nesse assunto da aula passada e discutir uns exemplos, uns exercícios sobre isso, tá? Provavelmente a gente deve acabar indo até um pouco mais rápido, porque o assunto da aula de hoje é até bem rápido, né? Pouca coisa. Então, a gente viu na aula passada que quando você tem aí um circuito elétrico, né? Aí você tem a fonte de tensão, que produz a corrente, e a bateria, né? E, como sempre, essa bateria ela tem dois polos, né? Tem um polo positivo e um polo negativo. E daí a corrente sai do polo positivo, né? Percorre o circuito e entra aqui na bateria de novo no polo negativo. Tá? Esse instrumento, que é o resistor, a lâmpada, um chuveiro, qualquer objeto, né? Ou qualquer eletrodoméstico, o que ele faz é pegar a energia do movimento dessa corrente elétrica, da passagem dos elétrons aqui por dentro, né? E transformar essa energia de movimento em calor, né? Energia térmica. E aí esse processo de transformação de energia está associado a uma potência. A lei de Joule diz de que maneira que a gente calcula essa potência aí, tá? Então a gente viu na aula passada que a definição, né, da potência dissipada no resistor, na resistência do circuito, é dado por essa regra. Você pega a tensão, né, a DTP aqui da bateria, e multiplica pela corrente que passa por esse fio, né, isso dá para você uma medida da potência dissipada ali naquela lâmpada, né? Então, é a quantidade de joule por segundo que é transformado de energia elétrica em energia térmica, em calor, tá bom? E a gente viu que essa é a definição, né? Essa é a regra geral aí da potência dissipada, mas a gente pode reescrever essa fórmula, né, de outras maneiras. Então, aqui a gente está escrevendo a potência em termos da tensão, né, produzida pela bateria e da corrente que está fluindo no circuito. Essa é a primeira definição que a gente tem para a potência. Mas a gente pode reescrever essa fórmula trocando as variáveis aqui, né? Ao invés de escrever a potência em termos da tensão e da corrente, a gente pode, por exemplo, escrever essa potência em termos da resistência da corrente. Não é só a gente misturar essa definição aqui, ó, P igual a V vezes I, né, com aquela lei de Ohm, que a gente já tinha visto há um tempo atrás. Né? Quando a gente vai misturando essas duas fórmulas, a gente pode reescrever essa regra aqui para o cálculo da potência. Tá? Então, ao invés de eu escrever em termos da tensão e da corrente, eu posso escrever, por exemplo, em termos da resistência da corrente, que é o que está escrito aqui, né? Tá vendo? P igual a R vezes I ao quadrado. Isso aqui é equivalente, né? Essa regra aqui inicial é equivalente a essa, tá? E uma outra forma que a gente pode também usar para escrever essa potência é em termos da tensão, né, fornecida pela bateria e da resistência daquele resistor ali que está esquentando, né? Então, uma outra forma de escrever é essa que está aqui embaixo, né? Ó, a potência dissipada é a tensão elevada ao quadrado dividido por R, que é a resistência do equipamento, tá bom? E aí, na aula passada, a gente viu aqui um exemplo, né? Esse exemplo aqui falava mais sobre associação de resistores, né? Mas também tem uma discussão sobre potência, né? Porque ele queria saber qual que era a lâmpada, em que situação que a lâmpada 1 fica mais acesa, que ela brilha mais, né? Se é quando eu ligo a chave aqui no ponto A ou se é quando eu ligo a chave no ponto B. Então, isso foi um exemplo que a gente viu na aula passada. E daí, no final da aula, eu deixei para vocês responderem, né? Essa questão aqui, ó, que é a questão do Enem de 2010, né, que dá uma tabela, e aí essa tabela, ela dá informações a respeito do funcionamento de uma torneira, né, de uma torneira elétrica, que é aquela que esquenta a água, né? E aí você precisava dizer qual que é a potência que essa torneira ia estar produzindo, né? Ou seja, qual que é a quantidade de joules por segundo que ela transforma de energia elétrica em energia térmica a partir das informações dessa tabela aqui. Né? Então, a gente pode começar aí discutindo por esse exercício, a aula de hoje, tá bom? Então, o exercício, ele
fala o seguinte, ó, vamos ver o que está escrito aqui no enunciado. Observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes no manual de instrução fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Tá? Considerando o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira, que ela foi inadvertidamente conectada a uma rede de tensão de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar na sua potência máxima, qual é o valor da potência ao ligar a torneira? Tá? Então é o seguinte, o que essa tabela aqui mostra? Deixa eu aceitar que ele está chamando aqui. Tá? Então, quais são as informações que essa tabela aqui dá para a gente, né? Ó, você tem dois tipos de torneira, basicamente. Você tem aquelas que são próprias para serem ligadas em 127 volts, e você tem aquelas que são próprias para serem ligadas em 220 volts, né? E para cada uma desses dois tipos, você tem ainda dois subtipos, tá? É por isso que essa tabela aqui, ela tem 4 colunas, tá vendo? Duas para 127 e duas para 220, tá? Então, por exemplo, a torneira de 127, você tem uma que é um tipo um pouco mais fraca e você tem outra um pouco mais forte, tá? A mesma coisa acontece para 220. Você tem uma um pouco mais fraca e você tem outra um pouco mais forte, tá? E aí, para cada uma dessas 4 torneiras aqui, né? As duas de 127 e as duas de 220, você ainda pode ligar elas de 3 maneiras diferentes, né? Igual o chuveiro elétrico lá, né? O chuveiro ele tem 3 possibilidades. Ou você deixa ele completamente desligado, né? Que é quando a resistência ela não trabalha, e daí a água cai gelada, você usa no calor, né? E aí você tem uma possibilidade intermediária, que é quando a água fica morna, e você tem uma possibilidade dele estar ligado numa potência máxima aí, que é quando a água fica mais quente, tá? Então, para cada uma dessas 4 torneiras, você pode ligar, né, nessas 3 possibilidades, né? Então, o que o exercício fala para a gente é que a gente vai pegar a torneira de 220, a mais forte, né? E vai pegar ela naquela situação em que ela é ligada na potência máxima, tá? Ou seja, eu estou olhando para esse número aqui, ó, de 5.500 watts, né? O que significa isso? Significa que se eu ligar a torneira em 220, essa torneira ela é tal que a potência que ela vai produzir é de 5.500 watts, tá bom? Mas eu posso pegar essa torneira e, ao invés de ligar ela em 220, ligar ela sem querer, né? Inadvertidamente, como diz aqui no enunciado, numa tensão de 127 volts. E aí a potência que ela vai produzir não vai ser 5.500, né? 5.500 é só se ela estiver ligada no lugar certo, que é no 220 volts, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer nesse problema é descobrir qual que é a potência que essa torneira vai fornecer, se ao invés de eu ligar ela em 220, eu ligar em 127, né? Porque para 220 a gente sabe que dá 5.500, né? Mas se eu ligar ela no lugar errado, aí a potência que ela vai produzir vai ser outra, tá? Vinícius, Determinar que potência é essa. Então, alguém Vinícius, tem 2 alunas tentando entrar, elas perguntaram se você pode aceitar eu elas. não ouvi, que geralmente dá um barulho aqui, eu escuto, Tá né? bom, Agora eu não ouvi, não. obrigada. Obrigado. Tem um sinalzinho que toca aqui, né? Mas agora o barulhinho não foi feito, não. Tá, então o que a gente vai fazer é pegar essa torneira, que deveria ter sido deveria ter sido ligada em 220, né, para produzir essa potência, e a gente vai ligar ela em 127. Tá? Então, o que a gente precisa para determinar essa potência? Ó, a gente tem a tensão aqui, né? Então, a gente precisa ou da corrente, que passa pela torneira, o que é uma coisa meio difícil da gente conseguir determinar aqui nesse problema, ou então a gente determina qual é a resistência da torneira, né? Porque a resistência não depende de onde ela é ligada, né? A resistência é uma propriedade da torneira. Independente da tensão onde ela é ligada, a resistência é sempre a mesma, tá?
Então, a gente vai pegar e vai calcular essa resistência, tá? Para depois determinar a potência a partir dessa tensão errada aqui onde ela é ligada, tá? Então, como é que a gente pode determinar essa resistência? Ó, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá vendo? Ó, potência dada em termos da tensão e da resistência, tá? O que eu quero é calcular o valor dessa resistência. Eu sei que se eu ligo a minha torneira em 220 volts, a potência produzida é 5.500 watts. Então, com essa regra aqui, eu consigo descobrir qual que é o valor da resistência dessa torneira. Tá certo? É só usar as informações adequadas, né? Eu sei que se eu ligo a minha torneira em 220, a potência que ela vai produzir tem que ser de 5.500 watts. Então, eu sei o V e sei o P correspondente. Com isso, eu descubro a resistência R que essa torneira tem. Tá? Então, é substituir os valores aqui e fazer a conta, né? Então, onde tem P, você bota 5.500. Onde tem V, né, que é a tensão, você bota 220. E aí faz a conta, né? Como você quer achar o R, então o R vai passar para o outro lado multiplicando, o 5.500 vai passar dividindo, né? Então você tem que essa resistência é 220 ao quadrado dividido por 5.500, tá bom? Então qual que é o valor da resistência? Faz a conta aí na calculadora, você vai encontrar 8,8, tá? Então é esse valor aqui, 8,8, é a resistência da tua torneira. Ela tem essa resistência, independentemente de onde ela seja ligada, tá? Então, se eu quero saber qual que é a potência que ela vai ter quando for ligada inadvertidamente, né, de forma errada, na tensão de 127, é só fazer essa continha aqui. No lugar de V, eu boto 127, e no lugar de R, eu boto 8,8. Aí eu faço essa conta e encontro que essa potência que a minha torneira vai estar produzindo é uma potência de 1.830 watts, tá? Que corresponde aqui à letra A, tá vendo? Se a gente for olhar as opções, ó, 1.830 é a letra A, tá? Então você vê o seguinte, a sua torneira, ela foi feita, né, foi fabricada para estar ligada em 220. E aí quando ela está ligada em 220, com essa resistência aqui de 8,8, ela produz uma potência de 5.500 watts, tá? Mas se você pegar essa torneira e ligar ela numa tensão bem mais baixa, de 127, logicamente a potência que ela vai produzir vai ser menor, né? Então ela vai produzir uma potência de 1.800 watts, tá? Então os equipamentos eles devem ser ligados aí no lugar certo. Então quando você pega um equipamento que ele é feito para ser ligado em 220 e você liga em 127, você perde potência, né? O equipamento ele funciona mais fraco. Mas até aí não tem grandes problemas, né? O problema é quando você liga um equipamento que deveria ser ligado em 127 e bota ele em 220. Aí é perigoso, porque ele vai estar produzindo uma potência muito mais alta do que ele está projetado, porque ele foi projetado, né? Então ele vai esquentar muito, né? E isso pode dar problema. Então, quando você tem um equipamento que é feito para 127 e você liga em 220, isso é um perigo, né? Você está colocando muita tensão ali naquele equipamento de resistência baixa, né? Daí ele pode esquentar muito, né? E isso é perigoso. O contrário não é perigoso, né? Mas em compensação você tem uma desvantagem aí de que a potência que você vai estar produzindo é muito pouco. Então, se você tem um equipamento que você precisa que ele produza uma certa potência, né? E aí ele produz uma potência mais baixa, esse equipamento ele vai estar funcionando mal, né? Parece que ele está ruim, está quebrado. Aqui a gente tem um segundo exercício também do Enem, esse é de 2018, já um pouco mais recente, né? Que fala sobre essas telas de smartphone e tablet, né? Então é um problema que diz o seguinte, ó. Muitos... Antes de começar esse exercício aqui, um comentário que é interessante fazer sobre essa questão que a gente acabou de ver, é que ela é um tipo de questão aí que o Enem gosta muito de fazer, tá vendo? Ele dá uma tabela, né, dá geralmente um gráfico com muitas informações, um gráfico meio difícil de ler, né? E aí você tem que interpretar muito.
né? É uma questão que exige muita interpretação, e a parte matemática da questão é muito simples, tá vendo? A gente fez aqui duas continhas, né, que são muito fáceis, muito simples. Então, o Enem ele tem essa característica, é uma prova muito mais de leitura, né, do que propriamente de matemática, né? Então, vocês que estão se preparando para o Enem aí, é importante vocês estarem lendo muito, né, porque isso ajuda até nas questões de exatas aí, né, de matemática e de física. Geralmente as provas elas são muito interpretativas, muito mais interpretativas do que de conhecimento propriamente, tá? O que é bom, né? É uma característica boa da prova do Enem. Então, voltando para essa questão, que é a questão do 112 de 2018, que diz o seguinte, ó, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, aquelas teclas, né, físicas mesmo. Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque, né? A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque, né? Então, tocando, dependendo do lugar onde você toca na tela, você fecha o circuito num ponto ou no outro, né? Então, aqui ele diz para a gente o seguinte, qual é a resistência equivalente, né, no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Tá? Então, eu vou fechar o circuito nesse ponto aqui. Significa que esse fio que tem essa resistência, né, e está aqui no ponto B, esse fio aqui ele não vai participar do teu circuito, tá? Porque a chave que vai ser fechada é essa que está ligada ao ponto B aqui. Aliás, essa que está ligada ao ponto A, tá? A chave que está ligada aqui ao ponto B, ela vai continuar aberta, tá? Então, esse fiozinho aqui, essa parte do circuito não vai participar, né, do que vai acontecer aí, tá? É uma questão também que traz uma contextualização, né? Mas a parte de conta mesmo também é bem simples, bem típico do Enem também. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Certo? Então é o seguinte, ó. Vamos ver aqui embaixo o que tem. O outro é melhor de visualizar, né? Você tem uma fonte de tensão, uma bateria, tá? Um polo positivo e um polo negativo. O que vai acontecer é que a corrente sai daqui do polo positivo, né? E percorre o circuito. Então, essa corrente, quando chega nesse ponto, ó, a corrente ela se divide, né? Vem uma parte aqui para essa resistência e a outra parte para outra resistência ali, que passa pelo ponto A. E aí, como a chave vai estar ligada aqui no ponto A, então essa corrente que veio por essa resistência aqui vai chegar no ponto A e vai retornar, né? Vai voltar para cá. E aí as duas correntes se encontram novamente. E aí elas passam até aquele mesmo valor que elas tinham quando chegaram nesse primeiro ponto, nesse primeiro nó, tá? Então, esses dois resistores aqui, ó, esses dois de 4 quiloohms, né? Eles estão associados em paralelo, né? Porque a corrente se divide, passa por cada resistência e depois volta a se juntar, tá bom? Então, essa corrente que chega nesse nó passa pelo terceiro resistor, que é esse outro aqui de 4 ohms. Então, esse resistor aqui, esse terceiro resistor, ele vai estar em série com essa associação em paralelo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual é a resistência equivalente dessa associação em paralelo, tá? Uma vez que eu tenho essa equivalente, aí eu vou fazer ainda uma segunda resistência equivalente, né? Porque eu vou ter duas agora. Vou ter uma correspondente a essa associação, mais essa terceira aqui, tá? Então, a gente vai fazer duas contas de resistência equivalente. A primeira é em paralelo, entre essas duas. E a gente aprendeu algumas aulas atrás que essa é a regra, né? Para o cálculo da resistência equivalente para uma associação em paralelo. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências que estão associadas, tá bom? Então, 1 sobre a resistência equivalente
tem que ser igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, né? Porque cada uma dessas duas aqui tem 4 quiloohms, tá bom? Então, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 sobre 4, né? É o que está escrito aqui, tá vendo? Aí você simplifica, dá 1 sobre 2, significa que essa resistência equivalente 1 aqui, ó, vale 2 ohms. Quiloohms, né? Porque tem esse K aqui, tá bom? Toda vez que as resistências equivalentes forem iguais, as resistências em paralelo forem iguais, a resistência equivalente vai ser a metade, né? Se forem duas. Se forem 3, você pega esse número e divide por 3. Se for 4, divide por 4. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, como eu tenho duas resistências iguais, em paralelo, a equivalente tem que dar a metade desse número aí, que é 4. Né? Então, a metade é 2. Tá bom? Essa resistência equivalente aqui, a resistência equivalente 1, tem que ser somada com essa resistência de 4 ohms para dar a resistência equivalente total do circuito, que é o que é feito aqui nessa segunda conta em azul, tá vendo? Ó, a nova resistência equivalente, que agora eu estou chamando de REQ2, vai ser a resistência equivalente 1 mais essa resistência aqui de 4 ohms, a que está aqui embaixo. Então, 2 mais 4, quanto que vai dar? 6 quiloohms, né? Então, essa é a resistência equivalente total do circuito aí, tá? Que corresponde à letra C, aqui no gabarito. 6 quiloohms. Tá certo? Então, você vê, de novo, a questão do Enem, né? Como é que ela é? Ela é muito textual, né? Tem um texto muito grande ali, ou para você interpretar, ou então uma contextualização, e aí, na hora de fazer a conta mesmo, é sempre uma coisa muito simples. Né? Uma continha básica aqui, de achar a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, e depois uma associação em série. Nada muito elaborado, né? Nada muito complicado. Certo? Uma outra questão do Enem aqui também, de 2018 também, a questão 115. Essa aqui é até mais simples, mais fácil do que essas outras duas. Tá? Ela diz o seguinte, é uma questão sobre efeito Joule, né? Sobre essa coisa de potência dissipada no resistor. Com uma contextualização também, falando aí de um peixe elétrico, né? Então está dizendo aqui o seguinte, ó, alguns peixes, né, como o poraqui, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo, né? A forma de se defender do peixe, né? Então, um poraqui de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente elétrica em torno de 2 amperes, né? E uma voltagem, uma DDP, né? Uma tensão de 600 volts, né? O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, aqui você tem alguns equipamentos elétricos, né? Exaustor, computador, churrasqueira, secador, e aqui do lado a potência que esse equipamento produz, tá bom? Então, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual? Tá? Então, o que a gente tem que fazer é determinar qual que é a potência que esse peixe vai estar produzindo. Né? Então, as informações já foram dadas aqui. Ele produz uma corrente de 2 amperes e uma voltagem, uma DDP de 600 volts. Tá? A gente aprendeu que a potência dissipada, né, num resistor, ou aqui nesse caso no peixe, é dado pelo produto da voltagem da DDP pela corrente. Então é muito fácil calcular essa potência, né? Só usar essa regra aqui. Né? Tá? Então a potência vai ser 600 vezes 2, que dá 1.200. Tá? Então esse peixe, quando ele está em perigo, ele produz uma potência de 1.200 watts. Tá? Isso equivale a qual equipamento elétrico desses? Equivale a churrasqueira, né? Está dado aqui na tabela que produz uma potência de 1.200 watts, tá vendo? Então, esse peixe elétrico, quando ele está em perigo, ele vai produzir uma potência equivalente a da churrasqueira elétrica, tá bom? Aqui embaixo tem essa discussão que a gente acabou de fazer, né? A gente usou essa fórmula aqui, porque, naturalmente, ela é a que cabe aí nesse problema, né? Já que ele deu para a gente o valor da tensão, da DDP, e da corrente. Então, não tem por que usar outra regra, senão essa aqui, que é aquela que usa as variáveis que foram dadas no enunciado.
Mas a gente poderia ter um outro problema qualquer, como foram os outros que a gente fez antes, onde a gente usa a potência, né, para calcular a potência, a resistência e a corrente. Tá vendo? Então, a tensão e a resistência. Então, para cada problema você tem uma fórmula, né, mais adequada para usar aí para o cálculo da potência. Tá? Esse é outro assunto. Aí, só para finalizar aqui a aula de hoje, tem uma questão nesse questionário que eu coloquei para vocês na plataforma. Esse é o segundo questionário, né? Porque são dois. O primeiro tem um conteúdo mais voltado para as primeiras aulas que a gente viu do módulo. Esse segundo questionário tem mais voltado para essas últimas aulas. Tá? Então, isso aqui é a primeira questão, pelo menos para mim aqui apareceu como primeira questão, que está no segundo questionário. Tá? Então, aqui fala sobre um equipamento que pode fazer parte do circuito, que é o fusível. Que até agora eu não comentei nada disso com vocês. Tá? Então, vamos dar uma analisada nessa questão aqui. A questão diz o seguinte, ó, no circuito esquematizado a seguir, F1, F2 e F3 são fusíveis para 20 amperes. Tá? R1 e R2 são resistores e S é uma chave que você pode ligar ou desligar ela. Né? Aqui na figura ela está desligada, mas você pode ligar conectando aqui a extremidade da seta nesse ponto Y. Tá? Estes elementos estão associados a uma bateria que estabelece uma diferença de potencial igual a 100 volts entre os pontos P e Q. Tá? Então, entre esses dois pontos aqui tem 100 volts. É como se tivesse uma bateria aqui no meio, né? Produzindo 100 volts de tensão. Tá? Então, fechando-se a chave, os pontos X e Y são ligados em curto-circuito. Nessa situação, pode-se afirmar que... Né? Então, é o seguinte, o que é um fusível? Um fusível é um equipamento que serve para você arrebentar, né, quando a corrente atinge um certo valor. Tá? Então, esses fusíveis aqui são fusíveis para 20 amperes, tá vendo? Significa que a corrente que passa por esse fusível, se atingir o valor de 20 amperes, esse fusível ele queima, né? Ele arrebenta, como se fosse o disjuntor lá do chuveiro, né? Que de vez em quando desarma, né? Porque a corrente que está passando ali está muito alta, né? Aí ele desarma. Tá? Então, o disjuntor é uma espécie de fusível, né? Reutilizável, que você pode ligar e desligar ele o tempo todo. Mas, em geral, um fusível é um filamentozinho, né? De fio fino que arrebenta, né, que explode, vamos dizer assim, quando aquela corrente atinge um certo valor alto. Tá? Então, esses fusíveis aqui, F1, F2, F3, eles têm um limite de corrente aí de 20 amperes, tá vendo? Significa que se a corrente que passar por cada um deles for maior do que 20 amperes, eles vão arrebentar e daí não vai ter mais corrente passando ali. Tá? E aí o problema diz o seguinte, você vai ligar esse circuito numa fonte de tensão de 100 volts, tá bom? E aí ele pergunta qual desses fusíveis aqui que queima ou não, que pode queimar ou não, tá? Então, quando você liga a chave nesse ponto Y, você vê que aqui nesse fio, ó, não tem resistência nenhuma, tá vendo? Esse primeiro fiozinho aqui tem uma resistência de 10 ohms. O segundo fio, que é esse aqui, também tem uma resistência de 10 ohms. Tá? Então, quando essa chave aqui está desligada, né, essa extremidade não está conectada no ponto Y, a corrente que vem por aqui se divide, né, por esses dois resistores, passa os resistores, volta a se juntar e retorna, produzindo um ciclo aí, tá bom? Mas, se você ligar essa chave, né, se você conectar a extremidade dessa seta no ponto Y, esse ramo aqui do circuito, ele passa a ter uma resistência zero, tá vendo? Porque não tem resistência nenhuma ali. Então, você está produzindo um curto-circuito. A gente já até comentou sobre isso algumas aulas atrás aí. Então, se você está produzindo um curto-circuito, significa que a corrente que chega nesse ponto não vem nenhuma para esse ramo. Tá? Não passa nenhuma pela resistência R1. Tá? E a corrente que chega nesse ponto aqui também não vem nenhuma para o R2. Não passa nenhuma corrente por aqui. Toda a corrente vai passar
pelo fio em curto-circuito, tá? Ou seja, por aquele fio que não tem resistência nenhuma nele. Então, se você ligar a chave, evidentemente que esse fusível aqui ele não vai queimar, né? Ele não vai estourar, porque não tem nenhuma corrente passando por ali. A mesma coisa acontece com esse daqui. Tá? Se tiver que queimar, o que queima é esse, o F1, tá bom? Porque é o único por onde vai ter corrente passando. Quando você liga a chave no ponto Y. Então, se a chave não for ligada, aí logicamente você não vai ter corrente aqui, né? Nesse ramo, as correntes elas vão ser distribuídas por esses dois fios. Mas se você ligar a chave, aí como não tem resistência nenhuma aqui, então toda a corrente do circuito vai vir para cá. Não vai ter corrente passando por aqui nem por aqui. Tá bom? Então, com isso, com esse exemplo aqui, a gente discute duas coisas aí importantes, né? A primeira é como funciona um fusível. O que significa um fusível? Então, um fusível é um equipamento que limita a corrente possível de se passar por um fio. Tá? Então, esses fusíveis aqui limitam a corrente em 20 amperes. Se você tiver uma corrente maior do que 20 amperes, esse fusível ele queima e aí a corrente acaba. Tá? E outra coisa que a gente discutiu nesse exemplo é essa questão do curto-circuito, tá vendo? Se um fio está em curto-circuito, não tem nenhuma resistência nele, toda a corrente do circuito vai passar por ali. Você não vai ter corrente passando pelos outros elementos aí da tua figura, né? Do teu esquema, tá? Agora, se estiver desligado, aí sim a corrente pode passar pelos outros, tá bom? Certo? Alguma dúvida? Vou colocar aqui a lista. Vou pegar aqui ela de novo. Já... Ué, eu já tinha aceitado ela já antes, né? Deve ter caído. Aqui não está aparecendo para ela entrar, não. Tá aí a lista de presença, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou aqui disponível. Se não, por hoje a gente encerra e volta na semana que vem. Bom dia. Boa semana para vocês também. Bom dia, bom dia. Bom dia.